Boa tarde, meu nome é Felipe. Boa tarde, meu nome é Ana. Boa tarde, meu nome é Emily. Nós somos estudantes de Direito e hoje nós vamos abordar o tema do racismo, especificamente no tema do porquê, segundo Silvio Almeida, considerar o racismo apenas como um fenômeno individual é insuficiente e se isso se aplica a outras formas de discriminação e como, segundo Cida Bento, a branquitude não elaborada contribui para esse cenário. Então, gente, eu queria começar puxando esse assunto com um ponto do Silvio Almeida que me marcou muito durante nossos estudos, que foi a ideia de que o racismo não é só uma questão de atitude pessoal, mas sim uma estrutura, é uma questão estrutural na sociedade. Ou seja, não adianta só não ser racista individualmente, se todo o sistema continua reproduzindo essa desigualdade. Exato, Ana, concordo plenamente contigo. Ele fala também que o racismo está nas instituições, nas leis e nas práticas sociais, né? E quando a gente vê que a maioria da população negra tem condições de vida inferiores, condições piores, nas questões de acesso à educação, saúde e até emprego, isso não é coincidência, é a própria estrutura. Pensar só no indivíduo esconde essa responsabilidade coletiva, social, ou a sociedade como um todo. E esse raciocínio vale também para outras formas de exclusão, né? Tipo machismo, capacitismo, intolerância religiosa, entre outros. Então não é sobre apenas pessoas preconceituosas, é sobre estruturas que silenciam e excluem certos grupos, né? Então eu posso até citar como exemplo, quantas escolas estão preparadas para alunos com deficiência, quantas empresas que valorizam religiões de matriz africana. E aí entra também a Cida Bento, que ela mostra que a branquitude se beneficia dessas estruturas, né? E escolhe não ver essas outras questões. E esse pacto da branquitude é uma escolha por não se posicionar. E o silêncio da branquitude também é muito confortável, né, para eles. Mas esse conforto custa caro para quem não está deste lado, né, para quem está do outro lado da exclusão. Isso mesmo. E é um silêncio que parece neutro, mas não é. Se você está vendo uma piada racista e não fala nada, ou se você nota a ausência de pessoas negras nos espaços de poder e acha isso normal, não é normal. É conivência. Não adianta só respeitar todo mundo se você não enfrenta desigualdade na prática. Exatamente. Então, é muito difícil, na verdade, mexer nisso, né? Porque mexe também com os privilégios e requer autorreconhecimento e disposição para escutar, eu imagino, né? E que sem isso, a gente segue repetindo o ciclo, repetindo, repetindo. E o racismo, assim como outras opressões, ele sobrevive também pela nossa passividade, né? Então, fica o Hum. questionamento, né? Quem está disposto a abrir mão do conforto para construir a justiça? Agora, então, diante desse nosso breve diálogo, qual que deveria ser a atitude como pessoa branca, preta, parda ou indígena diante das inequidades raciais? Quais dificuldades que talvez a gente já possa ter enfrentado nisso? Então, um pequeno depoimento pessoal, né? Eu me identifico como mulher branca e, para mim, o principal desafio tem sido reconhecer o quanto o meu silêncio já foi parte do problema. Às vezes, por medo de falar errado ou por não saber o que fazer. Mas depois de estudar esses textos, ficou claro que ser aliada não é só apoiar, é agir. No ambiente universitário, principalmente, e também usando como exemplo, tento hoje reconhecer os meus privilégios e ouvir mais, né? Especialmente quando os colegas negros ou indígenas falam das vivências deles, né? Minha atitude tem que ser de compromisso, mesmo com conforto, porque o racismo não se resolve com conforto, se resolve com posicionamento. Sim, sim. Bem, eu me identifico como um homem branco e durante muito tempo eu achei que não ser racista, desculpa, era o suficiente. Evitava temas polêmicos entre a família e amigos. Mas depois que eu entendi e li sobre o Pacto da Branquitude, eu percebi que esse evitar é uma escolha que protege só a mim mesmo, enquanto a outra pessoa continua exposta. Hoje eu tento conversar com a minha família, com os meus amigos, trazer temas sobre diversidade para os meus círculos sociais mesmo. No ambiente universitário, eu apoio colegas e luto para que haja maior representatividade. A maior dificuldade ainda é lidar com o incômodo dos outros, e o meu próprio também. Mas agora eu sei que o incômodo é parte do caminho.
Eu me considero uma mulher parda, o meu avô era indígena, e às vezes enfrento esse situação de lugar do meio, né, que gera uma certa confusão. Então, ser questionada se o meu avô realmente era um homem indígena, como se fosse uma medida. Então, isso me deixou por muito tempo sem saber como se posicionar nessa situação. Mas hoje entendo que o silêncio também me apaga. Então, é que não agir só reforça o sistema. Então, no meio profissional também, entre amigos e colegas, tento levantar essas conversas, mesmo quando o clima parece não ser confortável, não favorecer. Ainda tenho receio de errar ou ser hostilizada em algum momento, mas percebo que o medo de desconforto não pode ser maior que a urgência da justiça racial. E para terminar o nosso breve diálogo que a gente teve, eu queria falar que lutar contra o racismo não é uma tarefa apenas de pessoas negras. É uma responsabilidade de todos nós como um todo, como sociedade. E não basta ser só não racista. É preciso ser antirracista, ativamente, diariamente na sociedade. Concordo. Perfeito, Ana. Bem, esse foi o nosso vídeo com as nossas reflexões sobre o racismo estrutural. E muito obrigado pela atenção. Tchau. 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 Ok, gente, parei a gravação.